E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre felicidade. Então, fica comigo até o final desse vídeo e vamos nessa. Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. O que você está esperando para ser feliz? Eu quero que você pense nisso. E por que eu comecei o vídeo com esta pergunta? É porque eu sei que muita gente vai ficar adiando a sua felicidade, sendo que talvez o maior objetivo da vida é justamente que a gente seja feliz. E quando eu falo que as pessoas vão adiar a sua felicidade, o que é isso? Como assim? Pois bem, nós, como seres humanos complexos que somos, temos vários aspectos na nossa vida. Muitas vezes vai acontecer de você se sentir muito bem fazendo algo que te dá muita alegria, muita satisfação, mas porque você sente a necessidade de alguma outra coisa, você acaba colocando isso que te faz feliz num segundo plano e às vezes você deixa ali de molho. E eu já vi casos de pessoas que colocaram, por exemplo, a sua nutrição material, vamos dizer assim, a questão da sua subsistência em primeiro lugar, deixando aquilo que elas realmente gostavam de fazer, que elas tinham um grande interesse, para segundo plano. Se a gente deixar a nossa felicidade para mais tarde, esse mais tarde a gente não tem controle. Vai que esse mais tarde não chega. Então é muito importante a gente focar em ser feliz hoje, agora, com o que a gente tem, do jeito que a gente pode. E eu quero aproveitar e mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre o meu mapa astral. Quero mostrar alguns pontos para a gente falar sobre a questão da satisfação e da felicidade. Quando a gente fala de felicidade, no mapa astral, a gente tem um ponto que é a chamada parte da fortuna. A fortuna é justamente essa sensação de felicidade, de satisfação, de realização plena. É aquela sensação de que tudo está bem. No meu caso, eu tenho essa parte da fortuna na casa 5, que é uma área criativa. E o que eu observo em mim é que realmente eu gosto de ser criativa. Eu gosto de criar coisas. Eu gosto deste movimento criativo. Mas é uma parte da fortuna num signo prático, que é o signo de Virgem. Então a minha parte criativa, ela é muito na área das coisas intelectuais, porque também tem a ver com Mercúrio. Mercúrio vai estar aqui na minha casa 10. Então, no meu tempo livre, eu faço muitas coisas aonde eu trabalho com palavras, aonde eu aprendo coisas, aonde eu desenvolvo estruturas, crio várias coisas ali, mas eu quero chamar atenção para outro ponto. Nós falamos aqui da parte da fortuna, que é um ponto bem importante. Outra parte que é interessante falar é a energia leonina, o signo de Leão. Aonde a gente tem essa energia é uma área em que a gente busca se sentir realizado, a gente busca se sentir bem, a gente tem que ser criativo, a gente tem que ser autêntico. A nossa verdade, a nossa autoestima vai estar muito ligada nessa área. E uma boa autoestima, logicamente, ela influi na felicidade que a gente sente, no nosso estado de felicidade. Então, no meu caso, a minha autoestima, que vem do signo de Leão, ela está muito atrelada a justamente a área criativa, que é a casa 5. Então eu gosto de idealizar as coisas, gosto de trabalhar no sentido de criar mesmo, e eu consigo me sentir muito realizada quando eu vejo o resultado daquilo que eu criei. Inclusive eu vou colocar aí na tela algo que eu criei faz muitos anos já, mas que foi assim uma das coisas que me deu mais felicidade na vida. E por que eu não faço mais dessa coisa? É porque eu me vejo numa situação de impaciência para ficar na repetição. Ok, depois vocês vão entender, quando eu mostrar para vocês aí o que eu fiz, que me deu muita felicidade, vocês vão poder entender do que eu tô falando, tá?
Ok, eu também tenho signo de Leão na casa 4. Então significa que o quê? Que como a família me vê é importante para mim, influencia o meu estado de felicidade também. Então aquela coisa de ter uma família que te dá um suporte, que te dá um apoio, que te coloca para frente, isso aí para mim é importante, me ajuda a me sentir mais feliz. Outro ponto que a gente tem que olhar e que tem ligação com o signo de Leão também é o próprio Sol, que o Sol é a essência. O Sol é aquela coisa, aquela sensação de é bom estar vivo. Eu gosto de estar vivo. E o meu Sol, ele está no signo de Peixes. É um peixes, realmente peixes. Aquele peixes artístico, espiritual. E como é que eu sinto isso? Eu sempre me vi muito como uma artista. E eu nunca tive aquela dificuldade de aceitar a subjetividade da realidade. O Sol que está no elemento terra vai precisar de provas, vai ter que ver para crer, vai ter que ver para crer. Eu, por exemplo, nunca tive isso. Eu sempre fui muito aberta, muito flexível nessa área que eu julgo ser a espiritual, porque para mim o Peixes ele é um signo espiritual. Então o Sol estando em Peixes, ele indica que a minha felicidade vem dessa ligação mais espiritual com as coisas, dessa ligação artística com as coisas, dessa empatia com as pessoas. Reparem que o meu Sol está na casa 11. A casa 11 é a casa dos grupos, a casa dos amigos. Quando eu comecei a ver o mapa astral, essa área sempre foi muito fora da realidade para mim, pelo seguinte: o Sol na casa 11 se realiza na área dos amigos e piriri pororó. Só que eu não tenho amigos. Eu já tive. No começo da minha trajetória aqui, eu usava muito essa energia ariana de fato, muito da energia geminiana de fato. Então eu conhecia pessoas com facilidade, conseguia conversar, era adaptável, flexível, falava sobre várias coisas. Só que quando eu cheguei aqui, nesse ponto, eu tô falando do mapa como uma experiência, tá? Quando eu cheguei nesse ponto da minha vida, aí eu passei por uma grande mudança. E eu me tornei uma pessoa mais fechada, mais introspectiva, justamente por causa de pontos que eu tenho aqui. Ok, então meio que tudo isso que eu vivi aqui mudou um pouco, tá? A energia ariana que eu tinha aqui ela se transformou um pouco. E esse Sol na casa 11, então, né, como eu deixei de ter amigos, eu me tornei uma pessoa bem solitária, bem fechada, e não fazia sentido para mim. Como que eu ia me realizar nos grupos se nem amigos eu tinha? E eis que recentemente eu acabo indo para uma casa de Umbanda, aonde existem logicamente várias pessoas, e a casa de Umbanda, ela é um rótulo, né? Eu passei a fazer parte das pessoas que frequentam casas de Umbanda. Então eu entrei para um grupo, veja bem que curioso, e é um grupo espiritual, Netuno, né? Netuno, espiritualidade, sensibilidade. E isso é muito prazeroso para mim, isso me dá muita satisfação, eu me sinto muito bem. Então era como se tivesse faltando realmente essa ligação mais espiritual para mim. E tipo, nesse ponto eu encontrei essa realização mais solar, que eu diria, esse negócio de estar nos grupos e um grupo mais espiritual mesmo. Olhamos para o Sol. Agora outro ponto para a gente ver a questão da felicidade é justamente Vênus, porque Vênus mostra aquilo que a gente gosta, aquilo que nos atrai. Por consequência, é algo que nos deixa feliz, satisfeitos. E no meu caso, eu tenho uma Vênus em Áries. Então eu encontro muita satisfação em estar sozinha, porque a casa 12 tá sozinha, isolada, comigo mesma, fazendo as minhas coisas. E o outro ponto que eu queria falar aqui, que eu também acho importante de trazer para a questão da felicidade, é a Lua. Porque a Lua, ela é a representação daquilo que a gente necessita para se sentir seguro, para se sentir bem. E se eu estiver seguro, eu vou estar bem. No meu caso,
eu necessito o quê? Eu necessito de uma expressão, de uma nutrição mais emocional, câncer emocional, então eu necessito dessa expressão mais das emoções. E na área da comunicação, preciso conversar sobre o que eu sinto, eu preciso de alguma forma aprender sobre as minhas emoções, porque a casa 3 é uma área de aprendizado, e usar a minha sensibilidade, a minha intuição de forma bem emocional, no campo das emoções e no campo da comunicação também. Isso é algo que me faz muito bem, é algo que eu já percebi, eu me sinto muito bem falando. Eu também me sinto muito bem escrevendo. São duas coisas que eu gosto bastante de fazer. Às vezes, muito mais escrevendo do que falando. Diga-se de passagem, porque eu sempre fui um pouco introspectiva. Eu nunca tive a facilidade de falar para o grande público. Eu era aquela pessoa tímida. Eu acredito que isso tem a ver com essa questão que eu tenho aqui, ó. Esse Saturno faz um aspecto com o meu Mercúrio aqui, ó. Acredito que isso tem a ver com isso, a insegurança de falar em público para as pessoas e tal. Sempre fui muito retraída nesse sentido. Mas enfim, eu consigo conversar e eu consigo falar a partir de um ambiente mais fechado, vamos dizer assim. Eu tô falando aí para várias pessoas, mas eu não estou vendo cada um de vocês. Eu não estou no mesmo ambiente que vocês. Então isso é mais fácil para mim. E é interessante observar esses pontos, então, no seu mapa astral, para você ver onde que estão colocados os seus pontos que vão influenciar bastante aí na sua sensação de bem-estar na vida. Então, antes da gente terminar esse vídeo, eu quero trazer de volta a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. O que você está esperando para ser feliz? Eu trouxe toda essa amostragem através do meu mapa para você ver. É importante você se conectar com a energia do teu sol. No meu caso, fez toda a diferença para eu me sentir um pouco melhor, um pouco mais realizada. Então, se você não sabe por onde começar para dar uma melhora na tua vida, começa pelo sol. Começa olhando para o signo que você tem no seu sol. Tipo, todo mundo sabe qual é o signo solar. E tem uma razão para ele ser o mais visto ao longo do tempo. É porque ele representa a essência. Então, se a essência estiver bem, o resto vai estar bem também. Se você estiver se sentindo animado com a vida, você está no caminho certo. Então, eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha. Se você quiser uma leitura de mapa astral, me procura lá no Instagram. É um preço bem acessível, tá? E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!